de erosão. Agora, aonde vai aumentar 10 centímetros e aonde vai aumentar 1 metro, os modelos ainda não conseguem prever. Tá? Uma das questões do sistema climático que preocupa bastante é o que está acontecendo com o Oceano Ártico, quer dizer, além da Amazônia, né, que também preocupa, mas o Oceano Ártico também preocupa bastante. No caso, para vocês terem uma ideia, se a Groenlândia, a maior parte da água que está armazenada na Groenlândia, em 300 ou 400 anos, né, derreter, o nível médio dos oceanos sobe 7 metros. Tá? Só com a Groenlândia. Então, vocês podem imaginar o impacto que isso pode ter em zonas costeiras ou cidades como Rio de Janeiro e como Santos. Bom, uma questão também que é importante é que a taxa de aumento de temperatura, se você pegar, essa é a série temporal da taxa de aumento de temperatura dos últimos 100 anos, ele era de 0,07 graus centígrados por ano. Se você pega dos últimos 50 anos, essa taxa praticamente dobrou. Então, o que está acontecendo? Está aquecendo cada vez mais rápido. Tá? Então, o sistema climático está respondendo com feedbacks que está acelerando o aquecimento, em particular nos últimos 20 ou 30 anos. Se a temperatura já está aumentando, a precipitação já tem que está sendo alterada. E, efetivamente, é isso que se observa. Este mapa, né, que foi feito com as projeções regionais, em algumas regiões está sendo possível detectar um aumento na taxa de precipitação, em particular, né, na zona da Bacia do Prata, por exemplo, enquanto que em outras regiões estamos observando um decréscimo na taxa de precipitação. Mas na maior parte está aumentando esse acontecimento. Esse mapa também é importante, da incidência de seca, isso é medido por um índice, né? Esse Palmer Drought Severity Index, está mostrando que a incidência de secas na África e no Brasil Central está aumentando, está diminuindo na parte sul do Brasil, como a gente viu no slide anterior, tá? Mas a maior parte das regiões estão mais vulneráveis a alterações no padrão de precipitação do que alguns anos atrás. Isso, obviamente, tem impactos importantes para a agricultura. O aumento de ondas de calor também é importante. Essa onda de calor de 2003 matou 30 mil pessoas na Europa, né, num verão, em cerca de 3 meses. Tá? E o aumento das ondas de calor é hoje estatisticamente significante e é bem previsto pelos modelos e é bem observado já hoje. Então, esse processo já está em curso. Né? O aumento da intensidade de furacões de categoria 4 e 5 está aumentando, embora o número total de furacões, né, nos últimos 50 anos, não esteja sendo alterado. Isso é esperado porque a temperatura média da superfície do mar no Atlântico tropical está aumentando, é daí que os furacões obtêm energia, e essa energia é dissipada na forma de precipitações e ventos fortes longe da região de formação. Então, isso já é também estatisticamente significante. Né? Então, houve um aumento depois de 1994. As geleiras, a maior parte das geleiras mostram redução significativa, né, no Himalaia e particularmente no Ártico, mas algumas geleiras da Europa não mostram ainda nenhuma redução. Então, isso são as características do sistema climático. O papel da Groenlândia e da Antártica no sistema climático é extremamente importante, né? E a Groenlândia está acumulando neve aqui no meio, tá? E está perdendo água, tá? Nas suas bordas. O fluxo é negativo, ou seja, ela está perdendo massa como um todo, e ela está aumentando, acumulando aqui no meio, porque, como vocês viram naqueles mapas de precipitação, está aumentando a precipitação, e a dinâmica do gelo faz com que uma neve que caia no meio da Groenlândia demore algumas centenas de anos para conseguir chegar até a borda. Então, está aumentando a acumulação, mas, ao mesmo tempo, está aumentando a perda líquida de água pelas bordas. A mesma coisa na Antártica. A maior parte da Antártica está aumentando a taxa de acumulação de neve, mas particularmente na Península Antártica está havendo uma perda significativa. Os céticos sempre diziam que essas mudanças de temperatura são naturais, né? Não são causadas pelo homem. Então, neste relatório do IPCC, foi feito um trabalho muito detalhado para tentar quantificar as forçantes naturais. Tá? Então, aqui
da alteração do brilho do Sol desde 1600, né? O Sol está longe de ser uma estrela com fluxo constante de calor para a gente. Você tem várias periodicidades, né? A periodicidade de 11 anos e várias outras componentes, e o Sol realmente está aquecendo, e a forçante radiativa, o aumento da forçante radiativa do Sol é de mais 0,12 watts por metro ao quadrado nos últimos 150 anos. Não é desprezível, mas é uma componente pequena comparada com o aquecimento dos gases de efeito estufa. Então nós também quantificamos toda a série temporal de todas as erupções vulcânicas desde 1850 para calcular isso. E no caso das emissões vulcânicas é menor do que 0,05 watts por metro ao quadrado em média. Este gráfico ele mostra também que o aquecimento dos gases de efeito estufa é, em parte, contrabalançado pelo resfriamento dos aerossóis e das nuvens, e esta curva vermelha aqui é a forçante antropogênica radiativa total. Tá? Então, deste gráfico, uma das coisas que é importante é que o que acontecer nesta componente de nuvem do aerossol é absolutamente crítico para a forçante final. Tá? O tempo de meia-vida médio dos gases de efeito estufa é muito grande. No caso do CO2 é da ordem de 110 anos. Tá? No caso do metano é 10 anos, 11 anos. No caso dos clorofluorcarbonos é alguns milhares de anos. Tá? E o tempo de meia-vida desta componente, de uma nuvem ou de uma partícula de aerossol, é da ordem de alguns dias até algumas semanas. Portanto, elas têm variações temporais muito diferenciadas e que, portanto, é muito importante para a componente final o que acontece nessa componente dos aerossóis e das nuvens. Então, basicamente, muito rapidamente, tentando resumir um calhamaço de 2.500 páginas, né, em 30 minutos, tá certo? Eu espero que isso possa ter contribuído para vocês poderem entender um pouco melhor o conteúdo científico do relatório do IPCC. Obrigado pela atenção.